Bem, eu quero falar da minha alegria de estar com vocês nesse período das férias do Renato, período muito especial para a vida da igreja. É um período que nós comemoramos o Natal do Senhor Jesus. E o Renato já começou a falar para a gente na semana passada sobre essa série que fala sobre o Natal como uma conspiração divina. E eu acho muito interessante a gente pensar no Natal assim. No Natal como algo arquitetado por Deus, algo planejado por Deus. A história do Natal é uma história tão simples, é uma história tão singela. É a história de um menino nascendo de uma maneira muito pobre, numa estrebaria, numa manjedoura. E quando nós pensamos que isso tem uma dimensão cósmica, tem uma dimensão divina, o Natal ganha outro contorno, uma outra dimensão. O meu desejo é que você, nesse ano, ao comemorar o Natal, ao estar com a sua família na ceia de Natal, pensando no dia de Natal, que você pense nessa dimensão, que você pense como algo arquitetado, planejado e executado por Deus em favor da humanidade. Então, antes de nós conversarmos um pouco mais sobre isso, eu quero mais uma vez orar, pedindo para Deus nos ajudar nesse momento a falar e também te ajudar a ouvir, e o Espírito Santo nos ajudar a compreender tudo que vai ser dito e ouvido aqui nessa noite. Você me acompanha nessa oração mais uma vez? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá, pela alegria que nós temos de estar aqui, ó Deus, juntos para falarmos da Tua Palavra, falarmos, ó Deus, da história da salvação. Abençoe a todos e todas que estão aqui, ó Deus, nessa noite. O Senhor sabe como está o nosso coração, sabe como é que está a nossa vida. O Senhor conhece a nossa história. Então que seja um tempo muito especial, um tempo, Deus, de crescimento espiritual, um tempo em que a Tua Palavra mostre, ó Deus, o sentido da nossa história e da nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós definimos na semana passada conspiração como uma trama elaborada secretamente, sobre a qual só se fala através de sussurros e que tem o objetivo de subverter uma ordem determinada e estabelecida. Então é aquilo que é feito no silêncio, é aquilo que é feito na calada da noite e tem como objetivo principal subverter, trazer uma nova versão, trazer uma nova face para a história que está sendo escrita, para a história que está sendo, ou que parece já ser completamente estabelecida. Eu penso que a conspiração, ela tem uma etapa que é essa etapa onde tudo é dito de forma bem sussurrada, e a gente sabe, a partir daquilo que nos foi falado na semana passada, que Deus, na eternidade, Ele conspirou a nosso favor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo conversaram entre si, conhecedores de toda a dinâmica, de toda a trama da história. Eles conspiraram no sentido de interferir na história que aconteceria. E de fato a história aconteceu. E de fato aquilo que Deus sabia que aconteceria na história, aconteceu. Deus não foi pego de surpresa quando nós nos rebelamos em Adão e Eva contra Ele. Na verdade, Deus conspira a nosso favor. Deus sussurra na eternidade por mim e por você. Essa é uma etapa quando nós pensamos na conspiração. Mas a conspiração tem uma outra etapa
que é a etapa da divulgação. É aquele falar a boca pequena, é aquele falar um para o outro, é o que nós chamamos hoje em dia de boca a boca. A conspiração precisa encontrar o coração das pessoas, a conspiração precisa ser comunicada às pessoas, para num outro momento, essa mesma conspiração ser gritada na mente dessas mesmas pessoas. Só para citar um exemplo, nós tivemos uma experiência conhecida de todos nós, amplamente divulgada pela mídia, do vazamento da barragem da empresa Samarco em Minas Gerais. A gente fala Mariana, mas a tragédia foi muito além da cidade de Mariana. E tem uma experiência muito interessante dessa auxiliar de serviços gerais, que é a Paula Alves. Paula, ao ouvir rumores do rompimento das barragens, não pensou duas vezes. Saiu com sua moto, 50 cilindradas, buzinando e alertando as pessoas sobre o perigo iminente. Assim ela relata a sua experiência. Eu comecei a escutar aquela zoeira. Pensei que era um avião. Um colega meu aumentou o volume do rádio de comunicação e ficou sabendo que as barragens tinham se rompido, afirmou. Ela disse não ter pensado duas vezes em sair com a moto, gritando e buzinando para alertar os vizinhos. O meu colega só escutava pelo rádio. A barragem rompeu, a barragem rompeu. Eu saí correndo igual uma doida, pulei a escada, montei na minha moto e saí gritando, a barragem rompeu. Ainda buzinei igual uma louca, afirmou. Conforme o relato dela, após percorrer as ruas da localidade, a gasolina da moto acabou. Na hora em que aconteceu isso, eu saí correndo, pegando menino e idoso para jogar em cima do caminhão. Ajudei uma vizinha a carregar o pai dela que não anda. Só depois disso que eu subi em um morro e olhei para baixo. Daí eu vi que estava tudo tomado de lama. O Bento Rodrigues, o distrito onde ela morava, tinha acabado. Ela relembrou. Paula diz achar que, com a sua atitude, tem alertado dezenas de pessoas. Ela contou ter feito isso tudo em menos de 10 minutos. A buzina da minha moto é bem fraquinha, mas nesse dia, não sei porquê, a buzina estava alta. Ela saiu sorrindo. Eu penso que a experiência de Paula representa um pouco da vocação profética. Dessa vocação que não se conforma de ouvir o rádio de comunicação dizendo a barragem ruiu. A vocação profética, mais do que isso, leva a pessoa, impulsiona a pessoa a sair, a gritar e a esperar que a comunicação dela gere alguma resposta, alguma reação, algum resultado na vida das pessoas. Então, quem grita a conspiração, quem comunica a conspiração, essencialmente na Bíblia Sagrada, é o profeta. Na história, o profeta é essa pessoa que fala sobre a vontade de Deus, que fala sobre o plano de Deus, que fala sobre aquilo que Deus quer para os seus, para o seu povo, para a sua família. Então, na Bíblia Sagrada, o papel dos profetas na conspiração divina é receber a incumbência de retransmitir a mensagem profética. Sabe aquilo que Deus sussurrou na eternidade? Sabe a conspiração arquitetada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então,
essa mesma conspiração da eternidade se constitui na mensagem que o profeta precisa comunicar às pessoas. Mais do que comunicar, a função do profeta é encarnar em si a mensagem profética, de tal forma que as pessoas passem a perguntar: mas do que trata isso? O que você está querendo dizer? O que você está querendo comunicar? A mensagem profética instiga essa curiosidade das pessoas. Nós vamos ver hoje, na experiência de Isaías, como isso acontece. Também, a mensagem profética, ou o papel do profeta na comunicação da conspiração divina, é assegurar-se que a mensagem chegue de forma fidedigna, fiel, verdadeira, às pessoas envolvidas, produzindo nelas uma reação. Eu fico pensando na experiência de Paula. As pessoas estavam ali na rotina delas, trabalhando, quem estava em casa, arrumando a casa, fazendo algum trabalho ao redor da casa, ou mesmo na empresa, e de repente aquela mulher com aquela moto 50 cilindradas, buzinando e gritando como louca. Ela tinha tanta convicção na sua mensagem, que as pessoas não tinham outra reação a não ser ou sair correndo, ou entregar o peso do seu corpo para ela, para que ela jogasse as pessoas para cima dos caminhões que estavam levando as pessoas para longe daquele perigo. Havia verdade naquilo que ela dizia. Havia um convencimento naquilo que Paula dizia às pessoas. O Natal, então, é essa conspiração divina. O Natal é resultado dessa ação profética. O Natal é resultado daquilo que os profetas falaram ao longo dos séculos às pessoas, convencendo as pessoas de que nasceria o menino, de que o Senhor viria, de que a salvação viria no corpo e na história de uma criança em Belém. Foi tanto o convencimento, era tanto verdade aquilo que os profetas falavam, que cada criança que nascia, havia uma expectativa das mães de: será esse o Messias? Será o meu filho o Messias? O Messias foi sendo aguardado, geração após geração, ano após ano, séculos, até milênios, até que de fato o cumprimento dos profetas se deu em Maria e em Jesus, lá em Belém, como nós conhecemos e como nós celebramos nesses dias. Então vamos conversar hoje, voltando um pouco na máquina do tempo, sobre o anúncio profético, sobre o papel dos profetas na preparação da conspiração divina na vinda do Senhor Jesus, na cena do Natal. Eu quero voltar com vocês ao livro do profeta Isaías. Nós vamos conversar hoje sobre o profeta Isaías, um dos maiores livros, um dos mais importantes livros do Velho Testamento. Esse livro é subdividido, tem subseções, e uma das seções do livro do profeta Isaías vai dos capítulos 7 ao capítulo 12. E esse trecho, do capítulo 7 ao capítulo 12, é conhecido como o livro de Emanuel, porque é nesse trecho que há a menção da vinda do Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deixa eu falar um pouco, contar um pouco para vocês do que está se passando, da história que está se passando nesse período. Havia um conflito internacional nos tempos do profeta Isaías, nesse trecho entre o capítulo 7 e o capítulo 12. O conflito envolvia, pelo menos, num primeiro momento, 3 países. E depois um 4º país se envolve nessa questão. Os 3 países envolvidos é a Síria, Israel
e Judá. Judá e Israel formavam antes um único reino. Depois os reinos se dividiram, então ficou o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. E houve uma conspiração entre a Síria e Israel, e o objetivo da Síria e Israel era invadir o reino do sul, era invadir Judá. O grande objetivo desse livro de Emanuel é trazer esperança para o povo de Judá. É dizer para o povo de Judá, vai ficar tudo bem. Tudo isso que está sendo arquitetado contra você, isso não vai se estabelecer. Isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Eu gosto muito de pensar que Deus escreve, e não apenas escreve, mas Deus coordena, Deus administra, Deus reina sobre a nossa história. Eu gosto de pensar a respeito disso. Porque quando a gente fala de conflitos internacionais, nós pensamos que parece ser coisas assim tão impossíveis de serem alteradas, quando um país entra em guerra com outro, quando um presidente determina um bloqueio a outro presidente. Parece que nessa esfera não há ninguém que possa controlar. As coisas ficam incontroláveis. Parece que não há garantia de nada, parece que não há mais como voltar, parece que não há mais como reverter, como consertar essa história. Mas quando nós pensamos que Deus está no controle da história, quando nós pensamos que, na verdade, a história humana, ela é administrada, ela é escrita, ela é determinada por Deus, então não existe esfera humana que escape dessa autoridade. E isso é um consolo tremendo para mim, e eu acredito que seja para você também. Porque parece que em alguns momentos da nossa vida as coisas perdem o controle. Parece que em algum momento da nossa vida as coisas nunca vão mudar. Parece que quando poderes se reúnem contra nós, parece que quando pessoas se reúnem contra nós para conspirar contra nós, parece que tudo está acabado. Apenas aguardamos o impacto final. Apenas aguardamos a tragédia se abater sobre nós. E nesse trecho, no livro de Emanuel, eu aprendo que Deus está no controle da minha história. Eu aprendo que eu preciso confiar nas intenções de Deus, na vontade de Deus, na sabedoria de Deus, no poder e na autoridade que Deus tem. Isaías é mandado para o rei de Judá com uma mensagem: vai ficar tudo bem. Eles estão conspirando contra você, eles estão se arquitetando contra você, mas mal eles sabem que contra eles virá um império maior do que os dois. E destruirá os dois, que é o império assírio. Os assírios vieram, conquistaram a Síria e conquistaram o reino do norte. E nessa época, o reino do sul, ele ficou intacto a essa investida da Síria e do reino do norte. Então havia uma conspiração contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus. Havia uma história já determinada, uma história já escrita. E Deus tinha uma outra história. Deus tinha uma história subversiva. Deus tinha uma versão que estava abaixo da versão que estava sendo escrita e que parecia ser a história definitiva. E de repente essa história de Deus, que aparecia tão oculta, ela se estabeleceu como verdadeira. Ela se estabeleceu como final.
ela se estruturou como o próprio Deus havia dito que aconteceria. Então a conspiração divina, ela é uma conspiração subversiva. Eu gosto dessa palavra, subversiva, porque do jeito que as coisas acontecem lá fora, do jeito que as coisas acontecem na nossa vida, do jeito que as coisas acontecem aí no mundo, parece que a gente tem pouco espaço para manobra, a gente tem pouco espaço de mudança. Parece que as coisas não mudam, elas são assim mesmo. Quando nós olhamos para a crise, quando nós olhamos para a crise, inclusive ética do nosso país, algumas vezes nós nos pegamos falando isso. As coisas são assim mesmo. As pessoas são assim mesmo. Os políticos são assim mesmo. O Brasil é assim mesmo. As coisas não mudam. As coisas serão sempre assim. Parece que Deus tem uma outra história. Parece que Deus tem um outro roteiro. E com toda certeza, com toda convicção, eu digo para você, a versão de Deus é que se estabelece. A história de Deus é que, no final das contas, é que se estabelecerá na sua vida, na história da sua família, na história da igreja, na história do mundo, na história do universo. Isaías capítulo 7, versículos 14 e 16 diz assim: portanto, o mesmo Senhor, isso Isaías falando para o rei de Judá, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Esse pano de fundo que eu já contei para vocês está posto aqui. O que o profeta está falando para o rei de Judá é o seguinte: olha, quando esse menino chamado Emanuel, ele conseguir diferenciar o bem e o mal, aqueles 2 reis, o rei da Síria e o rei de Israel, não estarão mais nos seus tronos. A conspiração divina é subversiva. Ela nasce sem estardalhaço. Ela não se impõe pela força bélica. Então, o que estava sendo posto lá era o reino da Síria contra o reino de Judá, manobrando as suas tropas no território com o reino do sul, o reino de Judá, e a coisa parecia que ia ficar complicada, e a guerra parecia ser iminente. E aí Deus fala: olha, eu vou dar um sinal para vocês. Vai nascer um menino. Fico pensando assim, né? Coisa mais normal do mundo é nascer criança. Enquanto esse culto acontece, aqui em Sorocaba, pelo menos, uma criança deve ter nascido. Talvez 2 crianças terão nascido ao longo desse culto. Nascer criança é alguma coisa muito normal. É claro, para a família é um motivo de celebração. Eu digo para nós outros que estamos aqui e que não temos nenhum parente que está esperando para hoje o nascimento de uma criança. Para nós, é natural que as crianças nasçam. E aí o que o texto está falando para a gente é que a conspiração divina é assim. É todo dia, é toda hora, é todo momento. Em todo e qualquer momento, Deus dá um sinal de que Ele está no controle da nossa história, da nossa vida. Ele fala assim: ó, vou dar um sinal para vocês. Vai nascer um menino. Vai nascer um menino. Eu gosto muito do Salmo 19. Salmo 19 diz assim: que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todo dia de manhã, tarde e noite,
Deus está manifestando a presença conspiradora dele no universo. Todos os dias. Em cada flor que nasce, em cada nascer do sol, pôr do sol, em cada viajar do sol pelo céu ao longo do dia, Deus está manifestando a presença conspiradora dele. Deus está dizendo, eu estou no controle de tudo isso. E não só dos astros e estrelas, eu estou no controle da história também. Eu fico pensando que isso é tão óbvio por um sentido, mas por outro sentido a gente se perde nisso, né? A gente se perde. Eu estou falando para vocês que Deus está no controle da história. Para quem chegou bem no iniciozinho, antes do culto chegar, viu que nós estávamos angustiados aqui, porque os equipamentos não funcionavam, e eu estava angustiado, eu estava preocupado, eu estava desesperado. E aí eu estava sentado ali, recebendo a ministração dos cânticos, e estava repensando o sermão e aquilo que eu falaria para vocês. Eu fiquei pensando, olha o que eu estou fazendo. Eu vou levantar e vou falar que Deus não perde o controle da história. Que Deus está acima de todos os tronos e poderes e soberanias. E eu estou preocupado com um plug que não funciona. Eu estou angustiado por um programa que não abre. Eu estou desconcertado por um simples equipamento que não responde aos meus comandos. Então, parece ser muito óbvio dizer, Deus está no controle, mas será que a gente não está se perdendo em pequenas coisas? Será que nós não estamos nos desesperando por pequenas situações que vão acontecendo na nossa vida e que nos fazem perder completamente o controle? Deus está no controle. Esse é o movimento mais natural de Deus. Ele não faz isso com estardalhaço, ele não toca trombetas, ele não destaca a banda dos anjos para ovacioná-lo, ou recebê-lo, ou glorificá-lo, para que todos vejam que ele está no controle. Não, ele simplesmente está no controle. Quer um sinal? Um menino nasceu. O menino nasceu. A conspiração divina não é só natural e simples, mas ela também é original e ela é extraordinária. O texto fala, a virgem conceberá. Aqui a gente vê que, ok, ao longo desse culto uma criança nasceu, 2 talvez, mas nunca se ouviu na história da humanidade que uma virgem tenha concebido. Nunca. Isso aconteceu só uma vez na história da humanidade e não acontecerá de novo. A virgem conceberá, na perspectiva de Isaías lá do passado. A virgem conceberá. A conspiração divina, ela é original e extraordinária. Deus é criativo nas suas ações. Deus é criativo no seu movimento salvador. É só você ver o Evangelho. É só você ver como Jesus lida com cada pessoa no Evangelho. É só você ver como Jesus comunica a salvação para as pessoas ao longo do Evangelho. É sempre de forma extraordinária e é sempre original. Tem sempre um espaço para criatividade. E a coisa mais maravilhosa do mundo é nós falarmos no Natal que uma virgem concebeu. É a coisa mais extraordinária do mundo, é a coisa mais original do mundo. É assim que Deus age na história da humanidade. É assim que Deus age na sua história. De forma extraordinária, original, criativa. A conspiração divina, que é subversiva, sinaliza o compromisso de Deus para com os seus. O seu nome, o nome dessa criança, o nome desse menino, será Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco.
Emanuel quer dizer Deus conosco. Está aí uma outra coisa tão clara na Bíblia Sagrada que a gente esquece na nossa história, no nosso dia a dia. Deus está conosco. A última frase do Evangelho de Mateus diz assim, o próprio Cristo dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que a gente esquece disso, né? Parece que a gente vive a vida como se Deus não estivesse conosco, como se Deus não fosse o Emanuel. Mas a ação conspiradora e divina do Senhor, que também é subversiva, sinaliza esse compromisso. Eu vou estar com vocês, eu vou caminhar com vocês, eu viverei com vocês. A conspiração divina, ela também se constitui num plano perfeito. E aí, sobre esse menino fala, antes que este menino, no caso da perspectiva de Isaías, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, eu ajo. Eu vou agir. É o plano perfeito. Quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas sobre a vinda do Senhor, Paulo usa uma expressão maravilhosa. Ele diz assim, que na plenitude do tempo, Jesus veio. É na plenitude do tempo, é no tempo perfeito, no tempo certo. O Senhor não se adiantou, o Senhor não se atrasou. Foi na plenitude do tempo que a ação conspiradora, subversiva e salvadora do Senhor aconteceu quando Jesus se encarnou, quando Jesus nasceu lá em Belém da Judeia. Quando nós pensamos no profeta, então, o profeta é aquele que conspira com Deus. Isaías conspirou com Deus. Eu penso que todos nós somos chamados a conspirar com Deus. Eu penso que todos nós somos chamados a, harmonizados à vontade de Deus, fazer aquilo que Ele espera da gente, fazer aquilo que Ele deseja. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Nós estamos aqui nessa metáfora, né? Num reino estranho e estrangeiro, representando o reino do Senhor e conspirando em favor do Senhor, que é o nosso rei. Era exatamente essa perspectiva de Isaías. Um pouco mais adiante, no capítulo 8, versículos 1 a 4, o texto diz assim: o Senhor me disse, toma uma tábua grande e escreve com caracteres comuns, rápido ao saque, prestes aos despojos. Então eu tomei 2 testemunhas fiéis, Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Baraquias. Acheguei-me à profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. O Senhor me disse, põe-lhe o nome de rápido ao saque, prestes aos despojos, porque antes que o menino aprenda a dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados à presença do rei da Síria. Aqui é um outro sinal para o rei de Judá. Aqui é um outro sinal de que as coisas estão sob o controle de Deus. Ainda que Síria e Israel, o reino do norte, estejam conspirando contra o reino do sul, o Senhor está no controle. Isaías é um conspirador, porque ele instiga a curiosidade. O texto diz que ele deveria escrever uma tábua com caracteres comuns, essa frase, ou essas 2 frases, rápido ao saque, prestes aos despojos. E essa tábua deveria ser colocada no templo de Jerusalém.
E aí as pessoas entravam e saíam do templo de Jerusalém e viam aquela placa e perguntavam, mas o que se refere? O que se trata? O que quer dizer essas palavras? Isso abria oportunidade para Isaías falar, olha, alguma coisa vai acontecer. Existe uma outra história sendo escrita que vai tomar lugar dessa história que aparentemente não pode ser mexida. Aparentemente. Parece que Deus tem uma outra história e Deus vai trazer essa história à luz. Não se conformando com isso, o profeta vai um pouco mais adiante na sua atuação profética. Ele chama 2 testemunhas fiéis para que essas testemunhas testificassem que aquilo que estava sendo dito efetivamente aconteceria. Isaías vai um pouco adiante na sua atuação profética. Ele encarna a mensagem. O texto fala de forma muito polida, educada, que Isaías teve um filho com a esposa dele. O texto fala, acheguei-me à profetisa e ela teve um filho. Então, a profetisa, no caso, é a esposa de Isaías. Ele já tinha um filho antes, agora tiveram um segundo filho. E o nome dado a essa criança é rápido ao saque, prestes aos despojos. Imagine, na chamada, na escola, quando chegasse lá na letra R, rápido ao saque, prestes aos despojos, presente. Imagine na hora de preencher um formulário. Imagine na hora de falar, de comunicar o seu nome. Imagine o pai e a mãe apresentando o filho para os amigos. Olha, esse é meu filho, rápido ao saque. Isso suscitava curiosidade, obviamente. As pessoas ficavam curiosas, mas por que você deu esse nome para essa criança? Você sabe que essa é uma característica dos profetas, né? Os profetas, eles não só falam da mensagem, mas eles encarnam a mensagem. Existem muitos exemplos na Bíblia de profetas que ou deram nomes estranhos assim para os filhos, ou profetas que encenaram assim de forma muito dramática na sua própria vida o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Um profeta, por exemplo, se casou com uma prostituta para mostrar exatamente aquilo que o povo de Israel fazia com Deus, sendo infiel para com Deus. Então eles encarnavam a mensagem, eles viviam a mensagem, eles traziam para a sua própria história aquilo que Deus estava querendo dizer para o seu povo. Então era uma comunicação assim muito dramática, era uma comunicação muito verdadeira, era uma comunicação muito intensa. Porque aquilo que estava sendo dito precisava ser comunicado e precisava ser absorvido pelas pessoas. Assim como na experiência de Paulo, lá da cidade de Mariana, as pessoas precisavam acreditar que a barragem estava se rompendo. Ela não tinha uma outra oportunidade para convencer as pessoas. Ela precisava ser enfática e verdadeira naquilo que ela estava dizendo. Assim como Isaías. No movimento de conspiração, Isaías precisava ser verdadeiro, precisava ser enfático, precisava ser convincente na sua mensagem conspiradora. Uma pergunta, só para a gente retomar. Contra que Deus conspira? Porque quando a gente fala de conspiração, a gente está falando de uma força contrária. Que força contrária é essa? Qual é o nosso inimigo, né? Se você quiser conspirar com Deus, qual é o inimigo mesmo? Contra quem nós estamos lutando? Na sequência do texto de Isaías, capítulo 8, a gente encontra alguns inimigos contra os quais Deus conspira. O primeiro deles é contra a mentira. A fala profética diz assim:
Isaías falando para o rei de Judá: quando disserem a vocês, consultem médiuns e espíritos que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Essa é a argumentação. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Se nós queremos conspirar com Deus, nós precisamos viver uma vida espiritual que agrada a Deus. E não existe experiência que nos afasta mais de Deus, conforme a afirmação de Isaías, do que consultar mortos. Parece que esse movimento de consultar mortos é alguma coisa extremamente ofensiva a Deus. Ao ponto dele dizer: olha, se a lei e os mandamentos não falarem, vocês jamais verão a luz. Então é contra essa mentira de que eu posso ter comunicação com os mortos que Deus conspira. É contra a mentira de tentar viver uma vida espiritual longe da revelação bíblica. É contra isso que Deus conspira. Viver uma vida espiritual mentirosa, uma intimidade com Deus mentirosa, é contra isso que Deus conspira. E é contra isso que nós devemos ser chamados também a conspirar. Também contra a ignorância. Isaías continua: aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados, e olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra, e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. É impressionante como ele vai aumentando a intensidade da escuridão, das trevas, da cegueira. As pessoas, quando se afastam de Deus, elas perdem completamente a luz, a visão. Essa semana, até motivado por esse trecho, eu resolvi assistir de novo o filme baseado na obra do José de Saramago, o ensaio sobre a cegueira. E é impressionante essa obra do Saramago, porque ela fala de uma humanidade que se perde, de seres humanos que se perdem da sua humanidade. Não sei se você já assistiu o filme ou leu o livro, mas é um vírus que se espalha pela cidade, fazendo com que as pessoas fiquem cegas. E é uma cegueira diferente, porque é uma cegueira que dá a impressão assim, das pessoas estarem mergulhadas no leite. É uma cegueira branca, é assim que é chamado, né? Uma cegueira branca. Mas as pessoas perdem completamente a visão. E num primeiro momento, um grupo de pessoas é colocado dentro de um prédio, em quarentena, até que eles compreendessem o que estava acontecendo. E aí esse grupo de pessoas ficam ali, inicialmente se organizando, cegas. Apenas uma pessoa estava ali dentro que não era cega, se organizando, fazendo da melhor maneira possível, distribuindo os alimentos, distribuindo os alojamentos. E aí nós vamos percebendo que algumas coisas vão mudando naquela experiência, porque algumas pessoas vão tentando exercer controle sobre outras pessoas. Algumas pessoas querem dominar outras pessoas. E nesse movimento de dominação, as pessoas vão ficando cada vez mais selvagens, cada vez mais agressivas, perdendo completamente o vínculo, a afeição, a afetividade, enfim, a humanidade. É exatamente isso que acontece quando a gente perde a perspectiva de Deus.
É exatamente isso o que acontece quando nós mergulhamos nessas densas trevas ditas pelo profeta Isaías, que é fruto de uma espiritualidade torta, no caso, consultar mortos, não buscar a Deus, não buscar Deus como fonte de orientação, não buscar Deus como caminho, como verdade e como vida. Isaías continua dizendo: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon, de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aqui é um apontamento profético sobre a vinda do Senhor Jesus. Jesus é o grande ato de Deus contra a ignorância, contra as trevas, contra a cegueira espiritual. O Senhor também se rebela e conspira contra a opressão. Isaías continua dizendo: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, mas eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados da batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Então o Senhor, ele conspira contra toda e qualquer opressão, contra toda e qualquer dominação que se tenta exercer um humano contra outro humano. Uma ação espiritual contra uma ação humana. O apóstolo Paulo diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O grande objetivo do Senhor é produzir em nós liberdade. O grande objetivo do Senhor em nós é estabelecer equidade, igualdade. É por isso que a Bíblia Sagrada tem tantos mandamentos mutuais. É amar uns aos outros, é cuidar uns dos outros, é perdoar uns aos outros. O relacionamento no reino de Deus, ele é pautado não pela opressão, não pela dominação, mas por esse movimento de submissão mútua. A grande competição no reino dos céus é descobrir quem é o menor entre nós aqui. Não é quem é o maior, mas quem é o menor. Quem deve servir aos outros. E o movimento do reino é nos fazer dispostos a servir uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros. Deus conspira contra a guerra. O texto fala: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Tem algumas palavras muito fortes aqui. Palavra forte para mim é paz. Isso é o que todo mundo quer, né? Eu quero um pouco de paz. Isso é muito fácil de ouvir na boca das pessoas. Eu quero ter sossego, eu quero ter paz na minha cabeça, no meu coração. Uma outra palavra forte aqui é justiça. E outra palavra também igualmente forte é retidão. E enquanto objetivo, o texto fala que o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Eu tenho uma outra pergunta, pensando em tudo isso que a gente está falando. Como é que Deus conspira? Como Ele conspira?
Visto que como profeta, somos chamados a conspirar com Deus. Como ele conspira? Como é que ele se movimenta com esse movimento de conspiração? Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Não sei se você já observou, mas ao longo desse sermão, ao longo dessa mensagem, 3 meninos nasceram. O primeiro menino que nasceu estava lá atrás, que é o rápido, né? O rápido despojo. O segundo menino que nasceu, eu perdi o menino. Foram 3 ou foram 2? Que eu mencionei para vocês aqui. 2, né? 2. Eu só mencionei um outro, mas não me aprofundei sobre ele. 2 meninos nasceram. O rápido despojo e esse menino aqui, que será chamado 3. Opa! Emanuel. Tem Emanuel. Então, 3 meninos. Rápido despojo, Emanuel e esse outro menino que é mencionado, que será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Parece que é assim que Deus conspira, né? Deixa eu ler um outro texto para vocês que fala sobre isso. Está lá no Novo Testamento. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado que, pelo Espírito Santo, ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Especificamente falando, Deus conspira, não só fazendo crianças nascer ou nascerem, mas Ele mesmo nascendo em forma de criança. É assim que Deus faz a história acontecer. Alguém já disse que Deus é como construtor de relógios. Construiu o relógio, pôs o relógio para funcionar, deu cordas e deixou funcionando a sua própria sorte. Deus não é o construtor de relógios. Deus não apenas faz a história acontecer, mas em Cristo, Deus entra dentro da história. Por quê? Por que Deus entra dentro da história? Por que Jesus fez tudo isso? Porque Jesus, o Senhor do Universo, o Criador do Cosmos, por que Ele se encarnou no corpo de uma criança? Você já parou para se perguntar? Por que esse movimento conspiratório de Jesus, de entrar na história da humanidade? Eu penso que Simeão, com a sensibilidade que ele tinha, nos fala desse porquê. Fala do como, mas fala também do porquê. O Senhor fez tudo isso para trazer salvação para o seu povo. O Senhor fez tudo isso por amor a você. E eu preciso dizer isso para você, que, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui, desde o universo, desde a conspiração da Trindade, lá antes da história, passando por todos os profetas, passando por toda a revelação bíblica,
tudo isso que foi feito por você. Foi feito para que a sua história fosse escrita pela pena de Deus, e não por um fatalismo, e não pela sorte, pelo acaso, mas que a pena de Deus fosse autora da sua história de vida, do seu futuro, do seu destino, inclusive o destino eterno. Então Deus conspira por você. Deus fez o que fez por você. Ele reescreveu completamente o enredo da sua vida. O enredo era marcado por destruição. Havia contornos de caos. O povo que andava em trevas, lembra lá de Isaías capítulo 9? O povo que andava em trevas, esse era o nosso destino. Era esse o nosso caminho. Era por aí que nós iríamos. O povo que andava em trevas viu grande luz, contornos de livramento e de salvação. São colocados, emoldurados na nossa história. Ele se ofereceu a você como tábua de salvação diante de um destino que prefigurava a perdição. Parecia que nada iria mudar, assim como a experiência de Judá. Havia uma conspiração internacional. Haviam reinos e impérios contra Judá. Destruição. Não tinha jeito. Parece que, algumas vezes, essa é a avaliação que nós temos sobre a nossa história, ou, em alguns casos, que as pessoas têm sobre a nossa história. Não tem jeito. Parece que não tem reversão. É desse ponto para pior. Mas o Senhor entra na nossa história para dizer, tem jeito. Essa conspiração que está sendo feita contra você, ela não vai se estabelecer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é fiel ao seu plano eterno. E você está incluído nesse plano. O texto fala, lá de Isaías, capítulo 9, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, se existe alguém que tem um compromisso com a sua história, esse alguém é Deus. Ele tem um zelo pela sua história. Ele tem uma preocupação intensa pela sua história. Ele tem uma preocupação intensa pelos rumos da sua vida, pelos destinos da sua vida. Eu até penso, às vezes, que Deus se preocupa mais com a gente do que nós mesmos. Eu até penso que Deus está preocupado com o nosso futuro mais do que nós mesmos. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus usa vários recursos. Assim como Ele usou os profetas para alertar as pessoas sobre a conspiração que está em curso. E eu penso que Deus está usando esse nosso momento de hoje para avisar para você que existe uma história subversiva, que é a história de Deus. Eu não sei qual é a história que tem guiado a sua vida. Eu não sei se é a sua própria história, pautada pela sua vontade, pelos seus desejos, pelas suas opiniões, ou pelos seus vícios, ou pelas suas dependências, ou compulsões. Eu não sei se é isso que tem guiado a sua vida. Não sei se a culpa do passado tem guiado a sua vida. Eu não sei qual que é a história que tem guiado a sua vida.
Mas a palavra de hoje, se você esquecer tudo que eu falei sobre Isaías, Assíria, Síria, Reino do Sul, Reino do Norte, se você se esquecer dessas coisas, lembre-se, pelo menos, de que Deus tem uma história subversiva. E no final das contas, é essa história que vai prevalecer. É essa história. É o menino que nasce, que na verdade é Deus se encarnando na história da humanidade. E esse Deus que se encarna na história da humanidade, ele se ergue, ele se levanta, não apenas como menino de Belém, da manjedoura, mas como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Mas isso aí é uma outra história. Deus abençoe a todos nós, que nós possamos viver essa semana na perspectiva da história que Deus está escrevendo nas nossas vidas.